Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos que nos assistem pela internet. Bom, eu acho que a maioria do pessoal que está aqui já sabe os nossos horários, né? Eu acredito, nós temos palestras às segundas, terças, quintas nesse mesmo horário, né? As quartas-feiras é no período da tarde, às 14 horas, e aos domingos às 10 horas da manhã e aos sábados às 17 horas, tá? Então são os nossos horários. Quem pretende passar pelo plantão de orientação tem que chegar mais ou menos uma meia hora antes do horário da palestra. Bom, os nossos avisinhos de sempre, nós temos o nosso trabalho social, né, que é feito a distribuição de cestas básicas. No segundo sábado de cada mês nós fazemos a distribuição de cestas básicas para as famílias carentes. Hoje nós temos, são 60, né, famílias, né? 60 famílias cadastradas e a gente ajuda essas famílias todos os meses com cestas básicas. Então, se alguém puder estar colaborando com as cestas básicas, com alimentos não perecíveis, né, a gente agradece muito, porque às vezes fica difícil a gente montar todas as cestas, né? E nós temos também o nosso trabalho com o lanche, que é distribuído nas imediações do metrô Santana, Carandiru, aos sábados. Isso são todos os sábados, o pessoal sai para distribuir os lanches nas imediações ali do metrô. Então, esse trabalho é realizado às 18 horas de todos os sábados, né? Tem um grupo, o pessoal que prepara o lanche e vai ali nas imediações do metrô para distribuir. Então, se alguém quiser conhecer o trabalho, tanto o trabalho da distribuição de cestas básicas, que é realizado no segundo sábado de cada mês, a partir das 10 horas da manhã, nós temos antes a palestra, né, que é às 9, ou o trabalho de distribuição de lanches, que é realizado todos os sábados. Se alguém tiver interesse em conhecer esse trabalho, seja bem-vindo para conhecer o trabalho que a gente faz e até participar, se quiserem. Pode vir no sábado, conversar com o Daniel no sábado, que é o coordenador do trabalho. E se quiser participar, sejam bem-vindos, né? A gente está sempre precisando de gente para ajudar. E nós temos a nossa livraria ali na frente, né? Depois, se o pessoal se interessarem, quiserem dar uma olhadinha na livraria na hora de sair, tá? Vai estar aberta. Vamos então cerrando os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Vamos fixar em nós a imagem do nosso Mestre Jesus. Vamos deixar do lado de fora os nossos problemas, as nossas preocupações. Vamos acerenar o nosso coração. E vamos agradecer aos nossos amigos espirituais que aqui se encontram. Desde antes de chegarmos, eles aqui já estão preparando o ambiente para nos receber. Vamos agradecer a eles pelo preparo do ambiente, por mais essa noite, onde aqui viemos para aprender um pouco mais sobre aquilo que nos foi deixado pelos amigos espirituais e pelo nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Bom, a palestra de hoje é sobre nossos entes queridos, do livro Rumo Certo, psicografia do Chico, o autor espiritual é Emmanuel, e a palestra vai ser feita pelo nosso amigo João Alberto.
Boa sorte, João. A casa está cheia hoje, que bom, né? Apesar do frio, assim é para acolher mais, né? Isso é muito bom. Boa noite, companheiros. Boa noite a você que está nos ouvindo e vendo pela internet. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que eu estou tendo de estar aqui com vocês. Estar com essas duas preciosidades que Deus me colocou na minha família. E vocês, meus amigos, né? E a palestra hoje, como eu disse a nossa irmã, é do livro Rumo Certo, Alma e Coração, do Chico, pelo Espírito do Emmanuel. E é o item número 33, Nossos Entes Queridos. Nas nossas relações afetivas, a nossa atitude para com os nossos irmãos, para com as nossas famílias, porque eu tenho a minha, mas tenho a família do meu pai, tenho a família das minhas irmãs, dos meus irmãos, então são as nossas famílias, né? Nós dedicamos um tempo muito precioso da nossa vida nos preocupando com a vida de cada um daqueles que nos cercam. Nós queremos decidir por eles o melhor caminho que eles devem seguir. Será que isso está correto? Os nossos pais, os nossos filhos, nossos companheiros, irmãos e irmãs, todos eles passam por problemas, assim como nós passamos pelos problemas, né? Muitas vezes eles estão infelizes, aflitos, desesperados, desanimados, e a gente pergunta: o que eu posso fazer para ajudar? Primeiro, eu posso fazer muita coisa, né? Agora, de que forma fazer? Sem interferir no livre-arbítrio, sem interferir nas escolhas que esses irmãos fizeram, né? A primeira coisa é não ficar se lamentando pelo que está acontecendo com a pessoa com a qual eu estou preocupado, né? A segunda coisa é não acusá-lo. Não, isso está acontecendo porque você agiu dessa maneira. Não acuse ninguém, porque assim eu não vou estar sendo útil. E a finalidade de eu estar trilhando o mesmo caminho é de ajudá-lo, é de ampará-lo, e não de acusá-lo, né? Só que eu não posso largar as minhas obrigações, os meus problemas, e tentar decidir o problema por eles. Porque daí eu vou estar fugindo de um problema que eu tenho e que não tenho a coragem de enfrentar. Então é mais fácil para mim eu me preocupar com o seu problema, chegar e direcioná-lo, faça isso, faça aquilo, do que eu encarar o meu problema. Eu vou estar fugindo do meu problema, tentando colocar o seu em primeiro lugar. E a coisa não é bem assim. Por quê? Porque assim como eu tenho no meu caminho as lutas, os obstáculos que eu tenho que ultrapassar, você também tem o seu, ela também tem o dela. O que eu posso fazer é ajudá-los a ultrapassar, mas não querer que eles ultrapassem da maneira que eu quero. Não posso agir dessa maneira, porque eu também tenho os meus obstáculos, né? E eu tenho que ter a minha vida direcionada, focada naquilo ali. Como fazer para vencer os meus obstáculos? Como que eu faço para ajudar o meu companheiro que está com um problema? Eu posso ajudar de que maneira? Com uma prece, dando a mão para companheiro, eu estou aqui do seu lado. Um filho que está passando por um problema, ou um vizinho que está passando por um problema. Mas ampará-lo, sim, estou aqui, porque deve conte comigo, ajude-o no que for necessário, mas não compre para você o problema.
Não tente mascarar o seu problema tentando solucionar o problema alheio. Dessa forma, você vai estar impedindo que ele se realize, que ele adquira uma bagagem, uma experiência que só é feita através do enfrentamento do problema. Sofrendo, chorando, não importa, ou rindo, é ele que tem que enfrentar o problema. Você pode caminhar lado a lado com ele, mas não fazer com que ele faça aquilo que você quer. Porque nós necessitamos disso para poder crescer. E o crescimento, infelizmente, ele é dado através das provas. Sejam elas fáceis ou difíceis, sejam elas através de lágrimas ou não, é através das provas que a gente suporta, que a gente cresce, né? Nós desejamos muitas vezes a felicidade que nós estamos sentindo, a gente deseja para uma irmã, deseja para um irmão. Se pudesse, a gente tirava da gente e dava, não é? Só que nós temos que lembrar o seguinte: hoje nós já temos uma bagagem, né? Nós já estamos aí com 5 ponto alguma coisa, né? Mas nós já temos uma bagagem. Só que no passado, nós agíamos como agem hoje os nossos filhos. Quando os nossos pais, os nossos avós chegavam e falavam assim: João, faça tal coisa. Ouça o conselho de quem já viveu um pouco. Entrava por aqui, saía por esse. Ou então nem entrava. Ou então você ficava assim: poxa, mas que chatice. Meus amigos já estão lá tudo esperando lá pra gente ir para uma festa na garagem. Naquele tempo era na garagem. Aquele tempo, hoje não, hoje é a balada. A balada na garagem. E eu estou aqui ouvindo essa ladainha. Isso aconteceu conosco há tempos atrás. E acontece a mesma coisa com os nossos filhos hoje. Você para conversar com eles, pô, não faça tal coisa, eles não estão nem aí. Então, às vezes, dá aquela angústia e aquela até impotência: poxa vida, eu não estou educando direito. Mas faz parte da evolução do ser humano essa, entre aspas, rebeldia. Ele tem que enfrentar a coisa, ele tem que, se tiver que levar um escorregão, ele vai escorregar e vai se machucar. Aí ele vai dar valor àquilo que a gente falou uns dias antes. Porque não adianta você querer mostrar uma realidade sendo que a pessoa não quer ver. Porque um filho é diferente do outro, é igual às mãos. Um amigo é diferente do outro. Um vizinho é diferente do outro. Então você pode sim ajudar, mas saiba como ajudar. E se naquele instante que você for oferecer ajuda, ele não aceitou, ore por ele. É o que você pode fazer. É o que você deve fazer. Não tente impor o seu pensamento. Que vai surgir um atrito, aí a coisa vai ficar pior. Porque nós também agimos dessa maneira, né? Quantas garagens a gente não perdeu? Não é? Então nós não podemos impedir que esses irmãos cresçam, porque nós também crescemos através do sofrimento. Tendo as nossas desilusões amorosas, desilusão profissional. É a vida. A vida não é um mar de rosas. Depende de como você encara, né? Ela pode ser um mar de rosas, mas pode ter muito mais espinhos do que rosas. Então depende de como você vai encarar. O apego que nós temos é o lado energético e espiritual e cria grande parte do sofrimento humano. Por quê? Porque nós somos egoístas. Isso mesmo, nós somos egoístas. E esse egoísmo, por querer decidir a vida dos outros, né, faz com que a gente acabe sofrendo.
Nós não queremos perder ninguém. Antigamente, os filhos casavam e ficavam tudo morando próximo do pai. O pai era o patriarca, a matriarca, e ficava decidindo a vida dos filhos, né? A gente via muito isso na década de 50, 60 já começou a revolução, né? Vamos dizer assim, do comportamento, né? Os desligamentos, vamos dizer assim, que é importante para o crescimento individual de cada um, né? Nós temos a dificuldade muito grande de aceitar essa separação, porque é como se, para nós, a separação de um amigo ou de um filho é uma sensação de perda, né? E isso é prejudicial. Muitas vezes a gente chega até a cair em depressão por não aceitar essa separação, né? Dalai Lama diz o seguinte: ser desapegado não significa que não podemos apreciar nada ou gozar o prazer da companhia de alguém. Veja bem, o fato de eu ser desapegado à minha família, aos meus filhos, aos meus amigos, não quer dizer que eu não seja feliz com eles. Não quer dizer que eu não importe com a felicidade deles. Eu importo sim. Só que eu dou a eles o livre-arbítrio de decidir o caminho que eles vão tomar. Quantos profissionais de várias áreas a gente encontra onde eles foram seguir determinado caminho profissional porque os pais impuseram? Não é? Muitos profissionais. Quantos diplomas a gente vê na parede sem... Tem 1, 2, 3 diplomas. A pessoa não se encontrou. Por quê? Primeiro ele fez o que o pai queria, depois ele fez o que a mãe queria. Aí totalmente perdido, sem ninguém para amparar, ele fez uma quarta, uma terceira e não se achou. Coisa que se ele tivesse no diálogo, desde lá do início, o amparo, já ele teria seguido uma profissão segura. A profissão que realmente ele poderia ser um profissional exemplar, né? Então, muitas vezes, a gente quer que os filhos se realizem por nós. E isso é errado. Não é? O meu filho tem que seguir a carreira que ele escolheu. Eu posso ajudá-lo? Claro que você pode ajudá-lo. Ampará-lo em alguma coisa, em alguma dificuldade, ou então, através do diálogo, que ele chega para você e fala: pai, o que eu vou fazer? Vou seguir tal carreira ou tal carreira? O que fazer? Vou para tal empresa ou permaneço nessa? Ajude-o dessa maneira, mas não obrigue-o a fazer aquilo que você quer. Porque nós estamos impedindo esses espíritos que vieram até nós para crescer e para evoluir. Nós estamos impedindo isso. Nós estamos bloqueando esse trajeto que ele tem que percorrer. E aí sim a gente volta naquilo que a gente estava lendo lá atrás, que é justamente o orgulho. Nós não queremos perder. A sensação de perda de um amigo que parte e vai para uma outra cidade, ou de um irmão que parte e vai para o lado espiritual, é muito grande. À medida que você começa a se esclarecer de que esta partida faz parte da evolução, do ciclo evolutivo da humanidade, e consequentemente nosso, você encara de uma outra maneira. Não, meu amigo vai para outra cidade porque uma outra empresa está precisando, fez o convite, ele vai ganhar mais, vai ser bom para ele profissionalmente. O meu filho vai estudar em Londres, mas vai ser bom para ele. Ou então ele vai sair de um local e vai para outro, ou então ele vai se casar, mas vai ser bom para ele vai trilhar a vida dele. Então nós temos que pensar nessa maneira, porque o amor, na realidade, quando existe, não há separação. Vocês concordam? Se não concordar, é só falar. Porque quando você ama, você quer o bem da pessoa. Poxa, então se um amigo vem e fala assim: João, eu vou para a China. Eu falei: ótimo. Vou comer peixe cru? Não vou não, mas ótimo para você.
que você seja feliz na sua vida, no seu caminho, né, profissional. Vai ser bom para o crescimento. Vai com Deus. A hora que você voltar, eu estarei aqui para te ajudar. Ou mesmo longe, eu estarei ligado em você em pensamento para te ajudar nas minhas preces, né? Na saudade que vai bater, mas eu estarei ligado com você. Eu estou torcendo para que você seja feliz. Esse é o desapego. E quando o filho casa? Puxa vida, meu filho vai casar. E meu filho vai casar mesmo. Meu filho vai casar. Ainda ontem, quanto a causa, tá? Ainda ontem, eu cheguei para eles e falei assim, olha, eu quero meu netinho logo, né? Eu já vi meu netinho. Quero meu loirinho logo. Aí ainda falou assim, como loirinho? Porque a minha nora tem descendência de, né, italiano e tal. Eu quero, porque eu já vi e eu sei que vai vir assim. E eu não errei com os meus filhos, né? Então eu estava falando isso, mas ao mesmo tempo dá aquele aperto assim no coração. Poxa vida, ele já cresceu, ele já não é mais aquele menino. Ele está partindo para construir a vida dele. Depois vem os filhos, e ele vai passar pelo mesmo processo que eu estou passando, que meu pai, que meu avô passaram. Então nós temos sim que ter o desapego. Mas o fato de ser desapegado não vai me impedir de viver bons momentos ao lado dele, ao lado dos amigos, ao lado dos companheiros. Porque a vida é assim, é um ciclo, você vai e volta, não é? Se nós fôssemos prender a tê-los conosco, já pensou? Como é o caso da reencarnação? A reencarnação está justamente aí para provar o quê? Que a gente vai voltando, né? Eu encontro você de uma maneira hoje, amanhã de uma outra maneira, mas a gente vai voltando e junto a gente vai crescendo espiritualmente. E é assim a nossa vida. Então há necessidade que os nossos filhos sigam o caminho que eles têm que seguir. Há necessidade de que nós muitas vezes desviemos a nossa trajetória para ser feliz. Há necessidade de que muitas vezes a gente saia de um emprego para ir para um outro melhor. Tudo na vida é necessário e você tem que aproveitar as oportunidades que são apresentadas a você para o seu crescimento. Se você está em dúvida, converse com o maior psicólogo. Está aqui atrás. Na sua dúvida, abra o coração que ele vai iluminar as portas e o caminho que você deve seguir. Se você tem um amigo que você possa contar, além dele, ótimo, conte, chame-o. O que você acha? Aí sim, eu vou dar a minha opinião. Mas eu não posso chegar para ele e decidir a vida por ele. Um exemplo é o reino animal. A galinha, quando ela está lá com os seus pintinhos, ela fica com ele até o ponto em que ela pode tê-los sobre as asas. À medida que eles vão crescendo, eles já não ficam mais sobre as asas, eles vão seguindo o caminho deles. E aí a gente vê na natureza outros exemplos, né? Os leopardos, enfim, a natureza está cheio de exemplos. Não vai cortar o laço afetivo, mas eles têm que seguir o caminho deles. Faz parte do ciclo evolutivo. Assim somos nós na nossa família. E o que nós devemos fazer quando isso acontece, quando a gente às vezes não aceita essa separação? Nós devemos rogar a sabedoria divina que os proteja nessa caminhada evolutiva. Porque assim como nós estamos passando isso, os nossos pais no passado passaram, né? Ilumine o caminho desse amigo, desse filho, desse irmão que está seguindo agora para um outro caminho, tomando um outro direcionamento na sua vida. Que os anjos possam auxiliá-lo e que se ele por um momento se sentir indeciso, ele sabe que pode contar comigo.
né? Só Deus sabe o nosso íntimo. Só Jesus sabe as dores e as cicatrizes que nós temos no nosso coração. Então por que a gente vai desprezá-lo nesse momento? Não é? Se você não tem uma pessoa a quem você possa confiar, nele você pode. Porque ele sabe muito bem aquilo que se passa dentro de nós. Aquilo que mais convém ao nosso burilamento, né? A felicidade de cada um. A felicidade de cada um. Relacionado ao desprendimento. Relacionado ao amor. É difícil amar, né? Amar sem se apegar. Amar por amar. É muito difícil. Que o maior exemplo foi de Maria, que veio com uma missão belíssima de receber Jesus, recebeu. Não entendia muito bem qual era a missão de Jesus, mas aceitou. Sempre ali do lado dele. No momento mais sublime, ela entrega o filho aos poderosos de Roma, que lhe julgaram de tanta coisa, mas ela estava ali até o último instante. E no momento mais sublime da humanidade, ele chegou para ela e para João e falou: eis aí o seu filho, eis aí a sua mãe. O que ele quer dizer com isso? Que todos nós somos irmãos. Que todos nós somos pais e somos mães daquele que se aproxima de nós. Porque a afinidade espiritual que existe é muito grande. Então Maria não estava perdendo um filho, ela estava ganhando a humanidade toda. Naquele gesto em que Jesus falou: eis aí o seu filho, eis aí a sua mãe. E você sabe que Maria hoje, ela representa, vamos dizer assim, a mãe protetora de todos os suicidas, né? E de todo aquele que sofre, né? Então, ela, naquele momento em que entregou o seu filho para ser crucificado, imagine como estava seu coração. Ela ganhou milhares e milhares de filhos. E hoje, ao invés de perseguirem os cristãos, tentam seguir os ensinamentos deixados por Jesus. E o exemplo de resignação deixado por ela. E é isso que nós devemos ter em nosso coração. A resignação. Quando você souber dividir alguém, vejam bem, quando vocês souber dividir alguém, estejam certos que vocês estão multiplicando. Porque eu não posso ter o amor dele só para mim. Porque ele ama ela e todo mundo. Então, se eu aceitar o amor dele assim, eu vou ganhar o amor daqueles que ele ama. Não é? Se o meu filho vai casar, eu tenho que amar a esposa dele como filha. Eu ganho uma filha. Eu ganho uma família. Quer dizer, eu estou dividindo, ao mesmo tempo eu estou multiplicando. E Jesus falou isso, né? É dando que se recebe. É amando, doando-se em amor que você recebe amor. Então, a gente tem que deixar de ser egoísta e começar a dividir experiências, a dividir momentos de felicidade, a dividir momentos de tristeza. Como assim dividir momentos de tristeza? Se eu aprender a estar do lado de quem está passando por uma dificuldade, me oferecendo, estendendo a mão, oferecendo o ombro amigo, estejam certos de que no momento em que você passar por alguma dessa situação,
aquele amigo estará do seu lado. Não que você faça isso já querendo receber em troca. Não. Você vai fazer isso de coração aberto. Então, no momento que você se julgar sozinho, ele vai estar, opa, eu estou aqui do seu lado, conta comigo. Então, você dividiu e você está multiplicando. E nós somos reconhecidos através de quê? Das nossas ações, não é? Muitas pessoas, os filhos se baseiam, têm por ídolo o pai, ou a mãe, ou um avô, ou um tio, pelas ações que eles praticam, pelos exemplos que eles dão. Então os filhos se moldam ao ídolo que ele tem. E nos dias de hoje, onde a maioria das famílias, infelizmente, não cultuam os ensinamentos do Cristo, os filhos têm ídolos de barro. Ídolos que, ao invés de iluminar, os levam para a viciação, para as drogas e tudo mais. Não é? Então, não importa o lar onde a família se forme. Pode ser num casebre, numa favela ou numa mansão. Se o Evangelho, se o amor de Jesus não estiver plantado naqueles corações, com certeza aquele lar não será feliz. Eu estou falando da felicidade verdadeira e não da felicidade que o dinheiro e a posição social compra. Ou então que a droga traz momentaneamente, ou a bebida traz momentaneamente. Eu estou falando daquela felicidade de espírito. Por você amar e ser amado. Por você respeitar e ser respeitado. É aquela coisa de alma. É isso que eu estou falando. Então, em um lar onde não exista o amor e o respeito ao próximo, consequentemente, os ídolos dos nossos filhos não, os ídolos desses filhos não serão os pais. Será o traficante da esquina, ou será um ídolo da televisão que fica lá meio doido, tudo mais, aquele é o ídolo, cheio de trejeitos e tudo mais, aquele é o ídolo, ao invés que poderia ter sido o pai, ou a mãe, ou um tio, mas não teve esse exemplo na família a seguir. Nós, muitas vezes, diante de um problema pelo qual está passando um irmão, e se você vai dar algum conselho e não aceitar, permaneça em silêncio. Aceite-o, aquele momento dele. Não imponha nada. Certo? Espere um pouco, na hora certa você torne a falar. Mas não imponha, porque senão você perde a amizade, você perde o respeito. E se ele tiver que cair, deixa que caia, mas esteja ali estendendo a mão para que ele possa levantar. Aí ele vai olhar nos seus olhos e ver, poxa, se eu tivesse parado um instante e ouvido, eu não teria caído. Mas aquele tombo que ele caiu é para o seu crescimento. Muitas vezes, quando a criança está andando, aprendendo a gatinhar, ela leva os seus tombos, né? Fica aquele galo na cabeça e tudo mais, ou então enfia a mãozinha na tomada, leva um choque. Mas ela está descobrindo o mundo. A mãe não pode estar ali constantemente vigiando. Mas ela está descobrindo, faz parte dela levar os tombos da vida. Para ela até aprender a caminhar sozinha, caminhar seguro. Primeiro ela vai tateando os móveis, né? Mas ela vai caminhar. A figura dos pais não é para superproteção. Quando você superprotege, você isola. E a finalidade não é essa. Nós somos criaturas em evolução e nós temos um mundo a descobrir. Eu tenho o meu mundo, você tem o seu mundo. Cada um de nós tem o seu mundo em particular a descobrir e a construir.
são metas evolutivas que já foram preparadas para nós antes da gente reencarnar. Voltando um pouquinho nas nossas escolhas, lá atrás, nós já planejamos mais ou menos aquilo que iria acontecer. E nós estamos em, digamos assim, em degraus diferentes. Mas isso não impede de quem está lá no último degrau descer e ajudar aquele que está começando a subir a escada. Pelo contrário, a finalidade é justamente essa. É quem está em cima descer e levar aquele que está embaixo, né? Cada pessoa possui as suas necessidades diferentes. As minhas necessidades são uma, das minhas irmãs são outras, a sua é outra, né? Então eu tenho que respeitar essa necessidade para que eles respeitem a minha necessidade. E eu caminho muitas vezes em passos pequenos. Você muitas vezes caminha em passos mais largos, mais firmes. Porque você tem mais segurança, você tem mais experiência na vida, na bagagem espiritual, você tem já um conhecimento muito grande e que na hora de tomar as decisões da vida, você é auxiliado pelo plano espiritual a tomar a decisão certa. E muitas vezes eu que ainda ando meio que, zigue-zagueando pelo caminho, eu não tenho ainda a bagagem que ela tem, ou que o outro tem, mas eu estou caminhando. Mas não é porque eu estou ainda meio num caminho sinuoso que eu não estou protegido pelo plano maior. Eu estou sim. Porque Jesus não desampara, o Pai não desampara ninguém. E eu tenho o nosso mentor, o nosso anjo da guarda que fica ali nos auxiliando. Então nós temos que aprender que cada um de nós estamos num patamar evolutivo. Nós estamos, a vida é uma escola. Eu estou no primeiro ano, você está no segundo, ele está no terceiro ano. Todos nós chegaremos a se formar um dia. Todos nós chegaremos a ser espíritos perfeitos um dia. Só que nós temos que passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro ano. Enfrentar todas as provas, todas as lições da vida, para chegar a receber o canudo lá em cima. E muitas vezes a gente, nessa caminhada, a gente aprende de uma forma sofrida, errando. Mas nós estamos tentando acertar. Porque você não pode ficar se lamentando pelo erro que você cometeu. Não. Levante e continue a lutar. Você tem os amigos que te auxiliam. Você tem um ser supremo que te abençoa a sua caminhada. Então, coragem. Levante e ande. Se eu cair, levante e ande, como diz aquela música. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque a caminhada evolutiva é assim, meus irmãos. Ninguém foi criado já prontinho. Nós somos criados simples e ignorantes. Um Francisco de Assis, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, também passaram pelos mesmos problemas que nós passamos. Só que eles, na hora da escolha, escolheram um caminho mais reto. Aqueles conselhos que nós não ouvimos, eles ouviram. Então são as nossas escolhas, são os nossos livre-arbítrios que você tem durante a sua caminhada que você escolhe. Seguir ou não seguir, aceitar ou não aquela opinião, aquela vozinha que fica aqui, faça tal coisa, ou não faça isso, espera um pouco. Mas todos nós seremos um dia espíritos angelicais. E para isso, Deus é tão bom que Ele coloca no nosso planeta, no nosso mundo,
de provas e expiações, onde a maioria das pessoas se apegam ao materialismo de uma forma muito grande, exemplos desses que a gente falou. Um Dalai Lama, um Gandhi, ou então, às vezes, de uma pessoa humilde que trabalha conosco e a gente não dá muito valor, porque ela é humilde, né? Nós caminhamos para acertar. Muitas vezes o nosso alvo, nós miramos errado. O nosso alvo está errado. Mas a gente caminha para o acerto, né? Outros já passaram por isso também. Cada coração, ele pulsa de uma maneira diferente do outro. Mas todo sangue é igual. Não existe sangue. Existem sim os tipos de sangue, A, B e C. A, B, O, que A, B e C. Daqui a pouco eu vou falar o abecedário todinho. Mas existem os tipos sanguíneos diferentes, mas todo sangue é igual. Do pobre, do rico. O do pobre pode salvar a vida de um rico. O de um judeu pode salvar a vida de um ateu. Então não há diferença para o Pai no nosso organismo. Não é? O japonês é a mesma coisa do negro, a mesma coisa do branco e do índio. São espíritos que vieram com a finalidade de aprender e a evoluir. Essa é a finalidade da nossa vida. Nós devemos aceitar os períodos de ausência pelos quais muitas vezes a gente passa, né? Muitos deixam os seus lares para seguir caminhos fora e isso nos machuca, mas há necessidade de que eles saiam para enfrentar a vida. Eles buscam uma alta realização. E mais uma vez, nós não devemos nos realizar obrigando os nossos filhos a seguirem o caminho que a gente quer que eles sigam. Tá? E para finalizar, eu vou contar uma historinha aqui, é do livro Depressão e Autoconhecimento, do Vanderlei Oliveira. É o novo livro dele, em que ele fala assim: perguntaram a Michelangelo, certa ocasião, como ele conseguia fazer a Pietà, qual é o outro, Davi, né? Com todos aqueles contornos belíssimos. Aí ele falou assim, que quando ele olhava o bloco de mármore, ele já imaginava a criatura formada lá dentro, porque Deus já havia formado. Qual era o trabalho dele? Apenas de tirar o excesso. Olha a grandiosidade disso. Ele não falava que era uma obra dele, era uma obra divina. Ele apenas era um humilde trabalhador, tirava os excessos e aí nascia a Pietà, e aí nascia tantos trabalhos belíssimos que ele fez e que nós fazemos, né? Agora, o que somos nós? Somos esses blocos de concreto. E o que são esses excessos? São as nossas imperfeições. Nós seremos um dia espíritos iluminados. Só que para isso, a gente tem que ir aos poucos, tirando essa crosta que nos reveste. Esse mármore que impede que essa luz, que vem lá de cima, comece a irradiar. E isso só é possível à medida que a gente vai se desprendendo das coisas materiais e se ligando ao Pai lá em cima. Onde a gente vai aprendendo a respeitar para ser respeitado. Onde a gente vai aprendendo a amar para ser amado. Aí sim, através de encarnações, a gente vai cada vez mais tirando as arestas e, de repente, um ser perfeito. Nós chegaremos lá. Não sei se com a mesma beleza de Pietà e nem de Davi, mas a gente vai chegar lá. Essa é a finalidade da nossa evolução.
importante, né? A gente saber que cada um de nós é um escultor da sua própria obra de arte. Então, nas nossas ações, os nossos pensamentos, é que nós vamos esculpindo em nós, né? Um ser iluminado ou não. Mas Deus nos criou para ser luz e não para ser escuridão. E essa descoberta é um verdadeiro garimpo, né? E ela exige muito esforço, muita dedicação, muita resignação e principalmente aceitação daqueles irmãos aos quais a gente recebeu como filho, como cunhado. Adoro meu cunhado. Eu já falei aqui, os meus cunhados. Mas a gente tem a família que merece, a gente tem os filhos que merece. Não importa o que acontecer, você não vai deixar de ser pai, você não vai deixar de ser mãe, de ser irmão. Porque irmãos todos nós somos, diante do mesmo Pai. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu possa ter trazido alguma coisa de bom, né? E se alguém tiver alguma pergunta, faça sim, por favor. Sim, por favor. Bom, então se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação a fazer, alguma coisa a acrescentar, né, João? A gente tem um tempinho para isso. Então ela está perguntando se ela também vai passar por tudo isso. Vai. Você vai passar por tudo isso, sim. Não adianta você ficar. Você vai passar, mas você vai ter o papai e a mamãe do seu lado te amparando. Não é, papai? Aí, tá vendo? Alguém quer falar alguma coisa? Pode? Boa noite, obrigado pela palavra. É assim interessante, né? Que às vezes a gente tem pessoas na família, a gente não acha que é ente querido. É interessante, a gente está falando sobre entes queridos, né? Que é querido. E às vezes a gente tem algumas pessoas que são familiares, até às vezes um irmão, né? A gente não consegue entender que ele tem querido, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente melhor. Bom, aí tem os dois lados. Você está falando do querido pelo que a gente não se dá? É? Ah, tá. Então é querido. Querido. Bom, nós recebemos na família espíritos aos quais nós temos uma ligação do passado, né? E se nós hoje estamos num degrauzinho a mais, esses irmãos que estão num degrauzinho abaixo são colocados em nossas famílias justamente para nos dar a oportunidade de auxiliá-los. Entendeu? Por quê? São espíritos que precisam dos nossos exemplos, do nosso amor, para que eles possam caminhar firmemente. E muitas vezes são realmente inimigos do passado, e no planejamento reencarnatório foi nos dado, ou até nós pedimos, para ter aquele determinado irmão que viesse ser nosso parente, para que a gente pudesse ter as oportunidades de perdoá-lo e principalmente as oportunidades de amá-lo. É claro que nós temos o livre-arbítrio, assim como ele tem o livre-arbítrio. Ainda bem que a gente não sabe o que fomos nós. Porque você já pensou, se você olhar, não vou falar com nada não. Se você olhar para o seu vizinho, ou para o seu irmão, que você não se dá bem, e você descobrir quem foi ele no passado, ou seja, toda aquela carga negativa, aquela experiência negativa, viria à tona novamente. Então Deus é tão bom que ele não. Mauri não vai saber de nada. Ele vai ter as oportunidades de perdoar e de amar. Quando nós desencarnarmos, aí sim vai ser mostrado. Ó, Mauri, você sabe o João, aquele cara que ia fazer palestra lá, que não fazia palestra nada? Então, ele foi colocado na sua vida para você ajudá-lo. Ou, você entendeu? Então nós não sabemos o porquê, mas Deus sabe. Ele não coloca no nosso caminho pessoas
por um mero acaso. Os nossos caminhos, eles não se cruzam por um mero acaso. Nada, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do pai. Então eu não recebo o filho por acaso. Aquela criancinha escolheu os pais escolheram ela antes no planejamento reencarnatório. Então nada acontece por acaso. Aproveite a oportunidade que você está tendo de ter o contato com o Evangelho do Cristo e comece a praticar com esses irmãos difíceis que foram colocados na sua família. Porque são eles os testes que você terá que ultrapassar e terá que ser aprovado. Porque se não for aprovado, não tem problema, o Pai espera, ele dá outra oportunidade. Temos uma perguntinha da internet, é do Lourenço. O Lourenço pergunta assim, boa noite, Lourenço. Ele pergunta assim, começa assim, João Alberto, boa noite. Via de regra, os pais podem transmitir aos filhos sua semelhança física, mas nunca a semelhança moral. A moralidade vai sendo adquirida através desse contato desde o nascimento. Tudo bem. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia bons espíritos como filhos? E no caso de uma união, reencarnação ele colocou entre parênteses, de espíritos de uma mesma família anterior, facilita o aprimoramento de cada um em particular, até mesmo a semelhança moral? A primeira pergunta nós praticamente já respondemos, né? Que é justamente Deus coloca ali pessoas às quais nós temos que ajudar. Né? Não sabendo quem foi, mas nós temos a finalidade de ajudá-lo. E a segunda qual é mesmo? Lourenço, um abraço para você, tá? No interior, não sei o que lá. No caso de uma união de espíritos de uma mesma família anterior, facilita o aprimoramento de cada um, em particular, até mesmo a semelhança moral? Ah, sim, com certeza. E eu vou perguntar para você o seguinte, quantas vezes você já não nasceu na mesma família, no mesmo círculo familiar que você está tendo hoje? Várias vezes. E você vai renascer ainda várias vezes, por quê? Até vocês todos evoluírem. Você ajudar o seu avô, não é porque você é neto que você não tem a sabedoria. Nós temos a bagagem espiritual que eu posso ensinar aqueles que são mais velhos. Ou então, o avô, com toda a sabedoria, ensinar os netos com a sua bagagem espiritual. Então eu vou renascer sim na família que há aquela harmonia. Mas dentro desta família onde há essa harmonia, são colocados aqueles espíritos que necessitam ser ajudados. Mas que não foi por acaso. Lá num passado distante, houve alguma coisa para que todos que nasceram naquela família, vamos dizer assim, com um grau já evolutivo, moral, espiritual, o amor já aflorado, receberem aquele ovelha negra, vamos dizer assim, aquele filho problemático. Existe um porquê. É claro que à medida que nós vamos nos reencarnando e a gente desencarna, nós encontramos lá do outro lado a verdadeira família. São os espíritos simpáticos, aqueles que realmente se amam. Só que para nós evoluirmos, e nós olhamos lá, poxa vida, tem um irmãozinho que foi nos claro e nós não demos a ele a oportunidade de trilhar, de chegar até nós, então nós vamos pedir ao Pai um novo reencarne para receber ele novamente e aí ajudá-lo a chegar até nós. Esse é o ciclo evolutivo, Lourenço. Nós voltaremos à Terra, nós receberemos como filhos ou como outro parente qualquer no nosso seio da família, quantas vezes for necessário, até que esse irmão ele possa realmente viver na nossa família espiritual, todos juntos, na mesma colônia, entendeu? Mas todos juntos, nos amando fraternalmente. É essa a finalidade da reencarnação. Ou seja, um ajudar o outro e todo mundo seguir junto em direção a Jesus. Por enquanto é só. Pessoal.
eu só queria agradecer, e sempre agradeço a Deus, por essa pessoa especial que é João existir em nossas vidas. Sempre agradecer ao Pai. Obrigado por você existir na nossa vida, sempre nos ajudando, nos fortalecendo, e você sabendo por tudo que Ele está passando, e você sempre do meu lado. Obrigado por você existir na nossa vida, não só na minha, quanto da nossa família. Obrigado. Respira fundo. Tá vendo? Segura, peão. Eu que agradeço a Deus a oportunidade de ter recebido a família que me recebeu. Primeiramente os meus avós, meus pais, minhas irmãs, aos meus irmãos que eu ganhei nessa caminhada evolutiva, né? Ao anjo da guarda que está aqui, ó, sempre nos auxiliando, aos filhos, né? A esposa, enfim, a família que Deus me deu. E se eu pude ajudar de alguma maneira, eu vou receber muito mais. Eu que agradeço, e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Que a cada dia que a gente vem aqui, a gente sente um amor fluindo mais assim, sabe? Com mais energia, com mais calor humano. Apesar de todo o frio que está lá fora, no coração de cada um eu posso sentir isso. E é eu que tenho que agradecer. Obrigada. Mais uma vez estão aqui comigo. Vamos então nesse instante aproveitando esse momento que aprendemos tanto, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos pedir a Ele que leve as nossas vibrações aonde for necessário. Vamos vibrar por todas as crianças que ficam em asilos, sem conhecer uma família, sem ter o amor e a proximidade de entes queridos. Vamos vibrar por todos aqueles velhinhos nos asilos abandonados, relegados ao esquecimento pela própria família. Vamos vibrar por todos os lares desfeitos, por toda a violência. Vamos vibrar para que essas crianças que vieram desses lares violentos e desfeitos sejam amparadas, que encontrem seu caminho. Vamos vibrar pelo nosso lar, por aqueles entes queridos que nos são caros, que passam por tribulações, por provas, que necessitam de uma mão amiga, que necessitam de amparo. Que Jesus, na sua divina sabedoria, possa ampará-los nesse momento de provas. Vamos vibrar para que possamos, dentro dos nossos lares, nos entendermos como irmãos que somos, filhos de um mesmo Pai, para que possamos compreender que juntos estamos para nos amarmos, para aprender a nos amarmos e a nos respeitarmos. Que assim seja. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos,
por tudo aquilo que mais uma vez recebemos. E vamos pedir aos nossos irmãos espirituais a licença para encerrarmos a nossa palestra de hoje.